Olá, jovem! Seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar falando de FUVEST, primeira fase. Essa questão sobre problemas atmosféricos é uma questão multidisciplinar entre biologia, geografia e química. Uma questãozinha muito interessante de uma temática que vem caindo na maioria dos vestibulares. Bora para a questão? Questão 60 da prova V. Nós temos aqui um gráfico que mostra para a gente a emissão total de gases do efeito estufa no Brasil, onde a agropecuária ocupa cerca de 33%, a produção de energia 28%, 29% praticamente, 27% fica com a mudança do uso da terra e floresta, 6,4% processos industriais e agrícolas e apenas 4,4% resíduos agrícolas. Saiu na revista FAPESP de 2022. Então, vamos ver o que o enunciado nos pede. Segundo os dados apresentados e seus conhecimentos, é possível afirmar que no Brasil, veja bem, nós temos os dados no Brasil, então a gente tem que respeitar esses dados aqui, tá bem? Não vamos fugir desse contexto. Letra A. A agropecuária é a atividade econômica com maior emissão na forma de gás metano, resultante no processo fermentativo da digestão celulósica nos ruminantes. Lembrando do pulzinho das vacas, essa daqui é a nossa resposta correta. Então apenas por biologia já daria para responder ela, mas vamos aproveitar deixa para falar sobre a digestão dos ruminantes e entender por que as vaquinhas liberam tanto metano durante a sua flatulência. Vamos lá, ó. Nós temos uma vaquinha aqui com parte do seu sistema digestório discriminado e nós vamos focar essas estruturas, ó. Rumen, primeira estrutura, tá? Retículo, segundo. Omaso, terceiro. E abomaso, quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, o quê? Compartimentos desse estômago. É isso mesmo, ó. Quando nós falamos de estômago, nós costumamos estudar estômagos monogástricos, como o nosso próprio estômago, não é isso? O estômago do homem é assim, o estômago do cachorro é assim, do gato é assim. Porém, como nós estamos falando de ruminantes, o estômago desses animais é um estômago poligástrico, que possui 4 cavidades. 4. Perto de uma cavidade do nosso estômago. Olha só a diferença. Então, dessas 4 estruturas, primeiro compartimento, segundo compartimento e terceiro compartimento nós chamamos de estômago mecânico, tá? Ou pré-estômago. E o estômago real, que é o estômago enzimático, né, que faz a digestão enzimática nos ruminantes, das próprias enzimas da vaquinha aí no caso, é o estômago verdadeiro, tá? Mas vamos ver como é que isso funciona. Temos aqui, ó, na primeira câmara, né, na primeira parte aqui, no rumen que vocês estão lendo, é nessa região onde toda a grama que a vaca abocanha ali no chão e engole vai parar. Então a vaquinha abaixa a cabeça e come o máximo possível de grama. No rumen, que também pode ser chamado de pança, cabe até 200 litros de saliva e alimento. Então ela vai jogando e o alimento fica muito tempo aí. Ele fica muito tempo aí porque existe nessa região bactérias. E essas bactérias simbiontes, né, que vivem associadas, fazendo um bem aqui, são bactérias metanogênicas. Olha que nome bonitinho. Se elas são metanogênicas, o que é que elas vão liberar para a atmosfera? É isso mesmo que vocês estão pensando.
Eles vão liberar para a atmosfera não, né? Vão liberar para o interior do tubo digestório dessa vaquinha o gás metano. E aí quando essa vaquinha liberar seu punzinho, sai o gás metano ali do punzinho das vacas, tá? Veja, nós temos sim bactérias simbiontes metanogênicas liberando gás metano. Mas por que essas bactérias estão ali, professor? Porque elas é quem possuem a enzima celulase. A enzima responsável por quebrar a celulose presente nessa graminha aí que a vaca está comendo. A vaca por si só não conseguiria se alimentar da grama, então elas dependem dessas bactérias para conseguir quebrar a celulose do vegetal que eles estão comendo. Então, para essa herbivoria acontecer, é necessário essas bactérias e, consequentemente, tem muita produção de gás metano. Lembrando que o gás metano é bem mais potente do que o gás carbônico no processo de aumento do efeito estufa, tá? Então é interessante essa questão porque fala de um problema ambiental real. Mas nós temos outras cavidades, né? Outros compartimentos, como por exemplo o número 2, o retículo, que é importante na digestão das vaquinhas porque forma o bolo de regurgitação. Provavelmente vocês já viram um ruminante lá, que nem a lhama faz, né? A vaca também faz, fica mordendo. Tá mordendo o quê? Tá mordendo os bolos que vieram lá do rumen e se formaram aqui no retículo. Quando esse bolo de alimentação volta para a boca, ela fica ali esmagando essa massa alimentar para depois engolir novamente. Quando ela engole pela segunda vez, esse bolo que já está bem macerado, né, bem mastigado, passa pelo omaso, que também pode ser chamado de folhoso, e ali ele vai começar a separar os pedacinhos pequenininhos de alimento, para chegar na quarta e última cavidade, ou compartimento, que é o abomaso. No abomaso é que vão existir as enzimas da própria vaquinha, as enzimas digestórias da vaquinha, que vão realizar o processo final de digestão. Ali vai acontecer a digestão de vários nutrientes, para que esses nutrientes fiquem cada vez menor e saia do estômago, caindo no intestino para finalização e absorção. Então, meus queridos, é assim que funciona a digestão nos ruminantes, tá bom? Mas não acabou não, agora a gente vai ver por que as outras alternativas não estão corretas. Vem comigo aqui, ó. Letra B. Os resíduos agrícolas têm pouca contribuição no total emitido à atmosfera na forma de cloretos e sulfetos originados de seu intemperismo com baixos teores de carbono. Olha só, quando a gente fala de intemperismo, nós estamos falando de desgaste do solo. E o desgaste do solo libera principalmente substâncias sólidas e não gasosas, ok? Lembrando que a ideia de cloretos e sulfetos não é tão comentada quando nós falamos de gases do efeito estufa. E nós comentamos principalmente de gás carbônico e o gás metano, que tem um potencial maior. Vamos ver o erro na C? Os processos industriais contribuem com emissões significativas de gás de efeito estufa na forma de gás metano, resultante da atividade microbiana sobre compostos nitrogenados. As indústrias não usam atividade microbiana. A atividade microbiana aconteceu aqui dentro da vaquinha. E também, se as indústrias liberassem gás metano nos seus processos, cara, seria muito bom, porque elas iam usar esse gás que é combustível para produção de energia. Então, produção de gás metano aqui no processo industrial a gente analisa principalmente quando se fala de biodigestores e não nas indústrias em si, né? Letra D. As mudanças no uso da terra, em que há substituição de florestas por áreas cultivadas, respondem por cerca de metade da emissão dos gases de efeito estufa a partir de bactérias e fungos. Então vamos lá, ó. Metade não é, porque está falando aqui, ó, 27,1%. E quando fala que bactérias e fungos vão fazer essa liberação de gás metano
de gases do efeito estufa se trocar florestas por áreas cultivadas, na verdade não faz muito sentido ecológico, porque quando você tira uma floresta e coloca ali uma cultura, geralmente qualquer cultura que for, vai ter uma taxa menor de micro-organismos e não maior, já que os micro-organismos vivem muito bem no solo das florestas, né? Ambiente úmido, diversificado, muitos nutrientes. E a letra E fala que o setor de energia é um grande emissor de GEE na forma de óxido nítrico, metano e dióxido de carbono resultante de todos os processos de geração de energia. Bom, óxido nítrico a gente fala principalmente da chuva ácida, relaciona ele à chuva ácida, né? Metano a gente pode até deixar quando se fala de alagamentos de grandes áreas na formação de usinas hidrelétricas. Dióxido de carbono é bastante liberado nos processos de energia, né? Porém, principalmente quando a gente fala de termoelétrica, porém falar que todos os processos de geração de energia são emissores de gás de efeito estufa, aí a gente força muita barra, né? Porque a energia nuclear está liberando qual gás de efeito estufa? Não é verdade? Para mim, essa é uma questão interessante até mesmo para você mostrar para o seu professor de geografia, seu professor de química e relembrar dessa parte de ruminação que hora ou outra pode cair em outros vestibulares também. Então, espero que você tenha gostado dessa resolução. Se gostou, curta, clique no sininho da notificação se você é inscrito. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe com algum amigo essa aula e não se esqueça, toda semana temos aula aqui no canal. Vou ficando por aqui, beijos e abraços, fui!